Olá, alunos! Sentimos a sua falta aqui no canal. Como vão? Eu vou bem, eu vou indo. E vocês? Espero que bem também. Na aula de hoje, nós faremos a leitura do conto O Vagabundo na Esplanada. Sobre o que vocês acham que vai tratar a história? Essa expressão vagabundo é muito utilizada, né? Mas, dependendo do contexto, ela pode adquirir diversas significações, né? Antes de iniciar a leitura, né, eu gostaria que vocês ouvissem comigo um trecho da canção de Caetano, na voz de Gal Costa, Coração Vagabundo. Vamos lá? Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mas sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo. Então, o trecho da canção diz o seguinte: meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. E o que pode ser esse coração vagabundo falado na música? Que significado pode ter vagabundo, né? Depende muito, né? Em algumas situações, vagabundo pode ser tomado como um insulto, né? Os pais e as mães, né, lá antigamente, né, quando queriam que os filhos tivessem alguma ocupação e eles se recusavam, os pais, né, taxavam os filhos com essa expressão, né? Mas vagabundo também pode significar alguém, né, que vive pelo mundo a vagar, que vive sem rumo, né? Alguém que não tem um teto para morar, né? O que nós chamamos de mendigo, né? Então, o que é ser vagabundo? Vamos fazer um passeio pela origem da palavra, né? Vagabundo, ela surgiu de duas palavras, né? Vaga e mundo, né? Ao pé da letra, a gente tende a dizer que é alguém que vive a vagar, né? A andar sem rumo. E a gente pode dizer que o brasileiro, de certa forma, é esse vagabundo, já que sua sina é vagar, não por propensão, mas por necessidade, né? Porque a gente vive à procura de escola decente, de segurança, de serviço público de qualidade, de saúde, né? Então, a gente é um vagabundo, que a gente vive aí à procura de um rumo para a nossa vida, né? Vamos lá, então vamos entender no texto quem é esse vagabundo, o vagabundo na esplanada. A surpresa, de mistura com o indefinido receio e o imediato desejo de mais acautelada perspectiva de observação, levava os transeuntes a afastarem-se de esguela para os lados do passeio. Pela clareira que se abria, o vagabundo, de mãos nos bolsos das calças, vinha despreocupadamente a avenida abaixo. Cerca de 50 anos, atarracado, magro, tudo nele era limpo, mas velho e cheio de remendos. Sobre a esburacada camisola interior, o casaco, puído nos cotovelos e demasiado grande, caía-lhe dos ombros em largas pregas, que ondulavam atrás das costas ao ritmo lento da passada. Desfiadas nos joelhos, muito curtas, as calças deixavam à mostra as canelas, nuas, finas de osso e nervo, saídas como duas ripas dos sapatos cambados. Caído para a nuca, copa achatada, abas às ondas, o chapéu semelhava uma auréola alvacenta.
Apesar de tudo isso, o rosto largo e anguloso do homem, de onde uns olhos azuis claros irradiavam, como que um sorriso de luminosa ironia e compreensivo perdão, erguia-se intacto e distante, numa serena dignidade. Era assim, ao que se via, alheado, mas condescendente, seguia pelo centro do passeio com a distraída segurança de um milionário que obviamente se está nas tintas para quem passa. Não só por educação, mas também pelo simples motivo de ter mais e melhor em que pensar. O que não sucedia aos transeuntes, os quais, incrédulos ao primeiro alcance, se desviavam, oblíquos, da deambulante causa do seu espanto. E à vista do que lhes parecia um homem livre de sujeições, senhor de si próprio em qualquer circunstância e lugar, logo, por contraste, lhes ocorriam todos os problemas, todos os compadrios, todas as obrigações que o arrodilhavam. E sempre submersos de propetências, sempre humilhados e sempre fingir que nada disso lhes acontecia. Num instante, embora se desconhecessem, aliviava-os a unânime má vontade contra quem, tão vincadamente, os afrontava em plena rua. Pronta, a vingança surgia. Falavam dos sapatos cambados, do fato de remendos, do ridículo chapéu. Consolava-os imaginar os frios, as chuvas e as fomes que o homem havia de sofrer. Entretanto, alguém disse, vê-se com cada sujeito. Um senhor vestido de escuro, de pasta negra e luzidia, colocava ostensivamente ao alto e bem segura, sobre o braço arqueado, murmurou azedamente. Que benefício trará tal criatura à sociedade? Era ser proibido que gente desta classe andasse pelas ruas da cidade. E assim, resmungando, se dissipavam, cada um às suas obrigações, aos seus problemas. Sem dar por tal, o homem seguia adiante. Junto dos restaurantes, a esplanada atraiu-lhe a atenção. De cabeça inclinada para trás, pálpebras baixas, catou pelos bolsos umas tantas moedas, que pôs na palma da mão. Com o dedo esticado, separou-as, contando-as conscienciosamente. Aguardou o sinal de passagem e saiu da sombra dos prédios para o sol da tarde quente de verão. A meio da esplanada havia uma mesa livre. Com a vontade de um frequentador habitual, o homem sentou-se. Após acomodar-se, o melhor que o feitio da cadeira de ferro consentia, tirou os pés dos sapatos, espalmou-os contra a frescura do empedrado sobre o todo. As rugas abriram-lhe no rosto curtido pelas soalheiras um sorriso de bem-estar. Mas o fato e os modos da sua chegada haviam despertado nos ocupantes da esplanada, mulheres e homens, uma turbulência de expressões desaprovadoras. Ao desassossego do semelhante atrevido, sucedera a indignação. Ausente, o homem entregava-se ao prazer de refrescar os pés cansados, quando um inesperado golpe de vento ergueu do chão a folha inteira de um jornal e enrolou-lha nas canelas. O homem apanhou-a, abriu-a, estendeu as pernas, cruzou um pé sobre o outro. Cético, mas curioso, pôs-se a ler. O fato, de si tão discreto, pareceu constituir a máxima ofensa para os presentes. Franzidos, empertigaram-se, circunvagando os olhos como se gritassem. Pois não há um empregado que venha expulsar daqui esse tipo. Nas caras, descompostas pelo desorbitado melindre, havia o que quer que fosse de recalcada, hedionda raiva contra o homem mal vestido e tranquilo, que lia o jornal na esplanada. Um rapaz aproximou-se, casaco branco, bandeja sobre o braço, muito senhor do seu dever, mas, ao reparar no rosto do homem, tartamudeou. Não pode. E calou-se. O homem olhava-o com atenta benevolência. Disse e calou-se. O homem olhava-o com atenta benevolência. É reservado o direito de admissão, tornou o rapaz, hesitando. Está além escrito.
Depois de ler o dístico, o homem, com a placidez de quem, por mera distração, se dispôs a aprender mais um dos confusos costumes da cidade, perguntou: que direito vem a ser esse? Bem, volveu o empregado. A gerência não admite, não pode vir aqui certas pessoas. E é a mim que vem dizer isso? O homem estava deveras surpreendido. Encolhendo os ombros, como quem se presta a um sacrifício, deu a mirada pelas caras dos circunstantes. O azul claro dos olhos embaciou-se-lhe. Talvez que a gerência tenha razão, concluiu ele, em tom baixo e magoado. Aqui para nós também não parece lá grande coisa. O empregado nem podia falar. Conciliador, já a preparar-se para continuar a leitura do jornal, o homem colocou as moedas sobre a mesa e pediu delicadamente: traga-me uma cerveja fresca, se faz favor, e diga à gerência que os deixe ficar. Por mim, não me importo. Manuel da Fonseca. Bem, a gente pode ter um pouco de dificuldade, né, para entender o texto. Eita. A gente pode ter um pouco de dificuldade, né, para... Bem, o texto, ele fala sobre o preconceito que as pessoas em situação de rua vivem. Bem, o texto, ele trata sobre o preconceito das pessoas que vivem em situação de rua, né? Que, infelizmente, essa é uma realidade nossa, né? E que, no decorrer dos anos, parece que tem aumentado, né? Vocês já pararam para pensar e para observar? Então, gente, conseguiram acompanhar o texto? Bem, o texto, ele trata sobre o preconceito sofrido por pessoas em situação de rua, né? Essa é uma triste realidade, né? E nós temos notado que vem aumentado a cada dia o número dessas pessoas desabrigadas, né? E a gente já observou, né? A gente já parou para analisar que programas sociais, né? Quais são as políticas públicas que estão sendo criadas para atender essas pessoas, né? E a gente também pensar, né? Se colocar no lugar do outro, né? Como nós, né, estaríamos nessa situação? A gente tem moradia, a gente tem alimento, a gente tem educação, né? Então, a gente tem que agradecer e aproveitar a oportunidade, né? Bem, vocês notaram, né, que a linguagem é um pouco diferente da linguagem que nós utilizamos no dia a dia, não é? É que o autor, ele é português, né? Ele utiliza um português lá de Portugal. E vocês sabem que existe diferença, né, entre o português brasileiro e o português de Portugal, né? Algumas palavras e expressões, eu acredito, vocês não devem ter ouvido ainda, né? Vocês tiveram contato pela primeira vez. Por isso que no texto, né, aparecem muitas expressões em destaque. Porque essas expressões a gente vai trabalhar aí na interpretação, certo? Vamos lá, por dentro do texto. O desfecho do texto, né, é bem interessante, né? Nós temos uma pessoa, né, que é nomeada como o vagabundo, que, apesar, né, de todas as dificuldades que ele passa, ele não encontra ali um empecilho para viver socialmente. Quem, né, cria esses empecilhos são as outras pessoas, é o preconceito das outras pessoas, que se incomodam com a maneira de se vestir, com a maneira dele se portar, né, que não é uma escolha dele, né? Mas, no final, nós temos uma surpresa, né? Uma lição até. Vocês conseguiram entender? Vamos à interpretação, para a gente conseguir chegar
a essa conclusão. Em quanto tempo você acha que a história se desenvolve? Quanto tempo vocês acham que se passou ali durante o decorrer daquela situação? Podemos dizer que entre 30 minutos, 1 hora, né? E a gente acompanha, né, todo o percurso feito pelo vagabundo, vamos dizer assim. Ele vem pela rua, entra no estabelecimento, o empregado local vem atendê-lo, né? E ele começa a ler o jornal, e assim sucessivamente. Qual é o ambiente em que a história acontece? Primeiro começa ele descendo a rua da cidade, né? Depois o personagem entra em um estabelecimento, que parece um restaurante, ou um bar, uma lanchonete, algo do tipo, né? Como podemos caracterizar o narrador? Quem é o narrador da história? O narrador, né, é observador, né? Porque a narração ela é feita em terceira pessoa por alguém que não participa da história, né? Ele só mostra total adesão ao protagonista, né? Identifique o conflito do conto, o Vagabundo na Esplanada, e explique de que maneira ele foi solucionado. Você pode transcrever trechos do texto para justificar a sua resposta. O conflito, né, ele contrapõe o comportamento do vagabundo e a reação das pessoas que o julgam como indigno de conviver com elas, né? Pela aparência, pelo comportamento. Então, a solução para o conflito vem dele mesmo. Que ele, em vez de se sentir constrangido com a abordagem do garçom, ele se porta como se coubesse a ele a decisão sobre a permanência das pessoas no local. Assim, mesmo assustado com as condições morais daquela gente, né, ele as perdoa e concede a eles a permissão de lá ficarem. Relê o trecho. Alheado, mas condescendente. Seguia pelo centro do passeio com a distraída segurança de um milionário, que obviamente se está nas tintas para quem passa. Não só por educação, mas também pelo simples motivo de ter mais e melhor em que pensar. O que não sucedia aos transeuntes, os quais, incrédulos ao primeiro relance, se desviavam, oblíquos, da deambulante causa do seu espanto. Letra A. O que esse trecho revela a respeito do personagem? O personagem não percebe nem se incomoda com os comentários alheios ao seu respeito, né? Ele vem passeando pela rua despreocupadamente, sem se preocupar com o julgamento das pessoas, né? Afinal, ele está às tintas para quem passa, né? Que me importa a vida do outro, né? Eu tenho mais que me preocupar com a minha. Letra B. É possível afirmar que a ironia, quando o narrador diz que o personagem tinha mais e melhor em que pensar? Por quê? Então, o que vocês acham? Tem ironia? Sim, né? A ironia é do próprio narrador, né, em relação à postura das pessoas, dos transeuntes, né? O narrador, ele acaba tomando uma posição a favor do vagabundo, ao sugerir que os outros transeuntes não tinham nada de muito importante em que pensar, além de manifestar um preconceito, o que torna o vagabundo superior em relação aos demais. No que diz respeito à descrição que o narrador faz dos transeuntes, transcreva o trecho que revela o preconceito destes em relação ao personagem. Né? Num instante, embora se desconhecessem, aliviava-os a unânime má vontade contra quem tão vincadamente os afrontava em plena rua. Pronta, a vingança surgia. Falavam dos sapatos, do fato de ter remendos, do ridículo chapéu. Consolava-os, imaginou os frios, a chuva e a fome que o homem havia de sofrer. Olha, gente, que maldade o ser humano é capaz de fazer. A gente sabe que aqui é ficção, né? É literatura. Mas, né? A arte imita a vida. A gente sabe que isso acontece.
Essa é a cara da sociedade, infelizmente. E leia este outro trecho. A meio da esplanada havia uma mesa livre. Com a vontade de um frequentador habitual, o homem sentou-se. Letra A. O que o comportamento do personagem revela sobre o modo como ele mesmo se via. O trecho revela que o personagem se via como qualquer outro frequentador da esplanada, não tendo nenhum receio de se sentar com aqueles que se julgam superiores a ele. E não eram mesmo, né, gente? B. A expressão à vontade é geralmente empregada como o adjunto adverbial. Qual é a novidade quanto ao uso dessa expressão no texto? Ela foi empregada como substantivo, né, para nomear os modos do personagem. 8. No desfecho do conto, acontece a inclusão ou a exclusão do personagem? Quem é o responsável por isso? Acontece a inclusão, né? Quem é o responsável é o próprio vagabundo, né? Porque ele se considera digno de frequentar um restaurante, um bar, né? Que é frequentado por outras pessoas, né? Que um nível social não torna alguém superior ou inferior, né? Questão 9. Transcreva a afirmativa que caracteriza adequadamente o conto Vagabundo na Esplanada. Letra A. É uma narrativa longa, em prosa, com muitos capítulos. Em cada capítulo surgem personagens secundários que giram em torno de um personagem principal. Já podemos excluir esse, né? Nós não temos muitos capítulos. E nem é uma narrativa longa. B. Narrativa breve, em prosa, apresenta a linguagem em que estão condensadas a força da expressão e a pluralidade de significados. Permite que o leitor faça a própria interpretação dos fatos narrados. B. Narrativa breve, em prosa, apresenta a linguagem em que estão condensadas a força da expressão e a pluralidade de significados. Permite que o leitor faça a própria interpretação dos fatos narrados. C. Texto poético, do tipo geralmente publicado em jornais e revistas. Mistura linguagem verbal e visual e conta uma história real, cotidiana. Não. A alternativa correta é a B. Nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham conseguido refletir sobre a situação de vulnerabilidade que as pessoas em situação de rua vivem. Até mais. Fiquem em paz.